Ela Nua e Crua, a visão da mulher transperiférica, é um projeto cuja realização é do coletivo Arte Persiste, em conjunto com mulheres trans, para a construção do nosso segundo livro, sequência do primeiro, Ela Nua e Crua, a visão da mulher periférica. Nesse episódio, conheceremos as artistas e escritoras que compõem esse projeto, contando suas vivências como mulheres trans e travestis que residem nas periferias de São Paulo. Meu nome é Selene Araújo de Almeida, sou uma mulher trans, eu tenho 17 anos, moro em Guaianazes, ali na Zona Leste. Eu sou maquiadora, designer de sobrancelhas e modelo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lira, eu tenho 22 anos, eu trabalho como assistente de marketing e eu vim falar para vocês um pouco da minha história e da minha experiência quanto uma mulher trans e travesti periférica. Bom, meu nome é Patrícia Borges, eu sou produtora cultural, eu represento o Transaral, o Vote LGBT, o Poupa Trans, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, a Casa Flores, o Bazar das Poderosas, o Bazar das Poderosas, e são iniciativas para as pessoas trans, travestis e não binárias, só exceto a Marcha de Mulheres Negras, que só as mulheres trans, travestis, né? E são movimentos que articulam, que é pela sociedade civil, né, para articular e dar visibilidade para as pessoas trans, para essas corpas, né? Nós estamos no Brasil, onde que mais mata pessoas trans, né, e ao mesmo tempo é o país que mais acessa pornografia transexual. Então é importante ressaltar que os nossos corpos são políticos. Então eu fazer parte de todos esses movimentos no qual eu faço é um estopim, né? Porque a gente nem podia sair na luz do dia, né? Então a gente tem um privilégio de hoje em dia a gente conseguir sair, conseguir ter o nosso nome, entre outras coisas. Então é bastante importante ressaltar todos esses coletivos que eu faço parte. O significado de cada qual também. Um brinde aos nossos avanços, às nossas vitórias, às nossas derrotas. Um brinde a nós. É sobre. E é sobre isso. É impactante, né? As pessoas olham e falam, nossa, será que é cis, né? Será que é trans? Não sabem distinguir. E quando conhecem, quando descobrem, ficam tipo, nossa, mas é tão bonita. Tipo, nem parece mulher. Como eu posso dizer? Nem parece que é trans, como se trans tivesse que ter uma. Como se tivesse que ter uma característica. O que define uma mulher trans? O que é ser trans? O que é ser mulher? Eu sempre tive essa noção de que eu era uma menina, mas para os outros eu sempre falava que era um menino, mas a sensação que eu sempre tive quando me perguntavam era, tem uma menina. E aí, com as brincadeiras, eu fiquei muito tempo brincando com a minha prima, que hoje em dia assim, é minha irmãzaça. E porque eu sempre me identifiquei muito com o universo que ela tinha. Então, assim, se aqui em casa era um universo totalmente masculino, com esse negócio de joga bola, sem boneca, que não sei o quê, minha tia já era diferente, porque lá na minha tia só tem meninas, né? Só tinha meninas. Então, contanto que lá é tipo, minha segunda casa, meu segundo lar, porque eu passava o dia inteirinho brincando com a minha prima. E em uma dessas brincadeiras eu até falava para ela que eu ia estudar bastante para quando eu fosse grande, eu ia inventar uma poção que ia me fazer virar mulher. Uma coisa que eu falava desde pequena é falar assim, eu quero viver daquilo que eu amo. E toda vez que a gente sobe no palco, eu falo, é isso que eu sou, é para isso que eu nasci, sabe? Talvez as pessoas, quando eu nasci, me designaram a ser um certo corpo, um certo gênero, uma certa forma de existência. E eu não supri essa expectativa que foi dada pra mim, mas ao mesmo tempo eu criei a minha própria história. Isso que eu acho que é mais difícil também, né? Aí, depois de um tempo, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu tive o conhecimento do que era ser uma pessoa trans, uma pessoa travesti.
uma mulher travesti. E aí foi aquele choque, né? De, tipo, Caramba, tá, só isso. eu sei, eu sempre tive essa sensação, mas sabe quando você tem medo de assumir pra você mesmo? Porque assim, quando eu soube do que era ser uma pessoa trans, uma pessoa travesti, uma mulher travesti, eu também soube do que carregava ser uma pessoa com essa condição na nossa sociedade. Então, assim, eu não vou negar que o medo me fez questionar e fez muitas vezes eu duvidar sobre isso. A pessoa trans, a mulher travesti, ela é pintada muito como uma pessoa suja, sabe? Então, ou é aquela barraqueira que bate o peito, que fala, e aí, tá olhando o quê? Sim. Cai pra dentro? Esse estereotipo de agressividade. Exato. Né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente tranquila em todas as minhas relações. Sim. E aí, depois, conhecendo mais, eu percebi que essas pessoas, essas mulheres, elas eram assim porque elas eram obrigadas a ser assim. É uma questão de sobrevivência, sabe? A defesa, né? Exato. Por muitas vezes a gente precisa se calar ou então ser mais reativa para poder ter o nosso local de voz, sabe? Então, com maturidade, com o passar do tempo, me pesquisando mais sobre o assunto, entrando mais nesse universo, que eu me toquei e falei assim, não, somos, assim como as mulheres cis, nós trans também, nós mulheres travestis também somos plurais. Então, cada um com a sua particularidade nos fazem... Não é, tipo, uma característica única que nos fazem ser uma mulher trans. Assim. Exato. Todas somos plurais e é isso aí. Eu sou desse jeito e... Olhem pra mim no sentido de, tipo, parem de estereotipar, sabe? De verdade. Exato, parem de estereotipar o que era uma mulher trans, o que é uma mulher travesti. Porque a mulher trans, a mulher travesti também pode ser uma mulher calma, pode ser uma mulher elegante, pode ser uma mulher que sabe negociar, uma mulher que sabe conversar sobre diversos assuntos, que sabe e que pode e que é extremamente capaz de assumir uma liderança dentro de uma empresa. Que elas podem estar inseridas em várias profissões. Exato. Em vários nichos também, sabe? Sim, artístico. Sim. E é muito doido isso, é muito doido porque, por exemplo, eu, enquanto única mulher trans dessa empresa, como a única travesti, eu sempre senti uma pressão muito grande no sentido de, tipo, eu preciso me esforçar ao máximo para quebrar esse estereótipo de que as mulheres travestis estão na prostituição porque é uma vida mais fácil, sabe? Sim. Porque a gente escuta muito isso, de tipo, as mulheres... travesti tá na rua porque é uma profissão fácil. Abre um site, o OnlyFans, que você vai ganhar dinheiro. Tem aquela coisa, né? Da comunidade em si, das mulheres trans fazerem aquela rixa. Muito por conta da prostituição. E tem aquela coisa de quem é a mais feminina, quem é a mais bonita, quem tem peito, quem não tem. O que é uma coisa muito triste, porque a gente deveria se unir, mas não tem essa troca. Muitas das vezes por conta que elas crescem aprendendo que a gente tem que se odiar, entendeu? Tem que ter rixa. Quando a gente está falando de empregabilidade, a gente estamos falando dos corpos trans, travestis e não binários, e esse corpo, ele automaticamente é jogado para a margem e para a prostituição. Quando eu tomo isso e falo, não, eu não quero o que a sociedade está me dando, eu vou traçar outros caminhos, outras possibilidades e vou colocar este meu nome na história, fazendo políticas, estando em lugares onde outras não tiveram, para que outras estejam, entende? Eu vou fazer 32 anos, meu nome é Patrícia Borges da Silva. Eu lutei pela Patrícia Borges, né? Eu me renovo quando eu vejo uma gata de 18 anos já com seus sonhos, já encaminhada, não precisando fazer as coisas que ela não quer,
para obter as coisas que ela precisa, né? Porque como aconteceu comigo, eu tive que fazer as coisas que eu não queria para obter o que eu precisava no momento. Então, hoje em dia, elas estão sendo as próprias protagonistas da sua história. Então, é bastante importante e ver isso, né? Que é isso, a gente conseguir deixar um legado. Então, eu quero deixar esse meu nome, ser essa estrela condutora que deixou, e assim vem muitas e muitas e muitas. Eu trabalho já bem novinha, eu acho que desde os meus 14. Desde os meus 14. Você começou fazendo de uma forma... Sozinha. Eu comecei treinando em mim mesma, fazia em algumas amigas. E eu já tinha talento desde ali. Todo mundo chegava e falava, nossa, você tem a mão muito leve, você se dá muito bem com isso. Então não foi uma coisa difícil, não tive dificuldade. E eu já desenhava antes, então meio que juntou uma coisa com a outra. O útil com o agradável, Perfeito. Que sabor. Na gente, depois que a gente lançou a primeira música, foi cobrado uma coisa, vocês precisam ser profissionais. E aí eu acho que a gente tá quebrando a cabeça, tipo assim, o que é ser profissional? Porque a gente já era, sabe? Profissional é abrir um MEI, profissional é ter um produtor, é montar uma equipe, é fazer assim, assado. Eu acho que, como eu falei do EQ, do truque, a gente tá entendendo, não agora, porque a gente não veio de agora nesse meio da arte, mas tá entendendo como que se movimenta a indústria da música, como se movimenta a indústria da arte no Brasil. E a gente tem jogado esse jogo. Sabe, amiga? A gente tem jogado, por mais que às vezes a gente não saiba, mas a gente tá jogando esse jogo, porque não é da só a xepa que a gente quer viver, meu amor. A gente também quer ir pro VIP, tá bom? E ganhar as lideranças, entendeu? Então, acho que é pensar o impensável, né? De pensar, por exemplo, de entender que eles querem muito que a gente faça uma música de travesti, né? Quando vê a gente fala assim, funk de travesti. E sendo que a gente fala assim, não, o que a gente tá fazendo é música. Eu sempre fiquei com isso de, tipo, eu preciso provar o meu valor quanto uma mulher trans, porque eu sou o primeiro contato deles com uma pessoa assim. Então, eu preciso quebrar esse estereótipo da cabeça deles. Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente profissional dentro do meu trabalho. Então, assim, eu sempre me vi como uma porta de entrada para outras meninas, sabe? Então, mesmo com receio e com vergonha de aparecer em câmeras e tirar fotos, eu sempre penso... Eu acho que sempre essa necessidade de me tornar uma referência, não só para as minhas, mas para as pessoas, sempre falou mais alto, sabe? Do tipo... Eu posso ser uma porta de entrada para as meninas também, sabe? Então, eu sempre, pelo menos na minha vida profissional, sempre foi assim. Eu gosto muito do nosso trabalho porque eu acho que começou com muitas intenções, mas também sem muitas intenções. Sim. A gente sabia onde a gente queria chegar, mas ao mesmo tempo tá acontecendo onde a gente tá chegando. A gente não escreveu que a gente queria lançar uma matéria no Condzilla, ou cantar na Bate-Cu com a MC Drica, participar do Colors. A gente não escreveu isso, isso aconteceu. Isso fluiu, porque a gente se referencia... pelo menos eu, assim, observava a carreira de quem é a referência da gente, né? Das outras cantoras, ficar falando, eu quero fazer isso. Mas tá acontecendo coisas únicas na nossa carreira, que a gente tá construindo a nossa história. E tá incentivando a gente cada vez mais a ser mais profissional, né? Sim. Porque no começo, pelo menos pra mim, foi muito pra me salvar. De um momento muito ruim que eu estava. Somado à pandemia e somado a algumas outras questões pessoais que eu não me sinto confortável pra conversar ainda. Mas foi muito pra me salvar. Também, né? Foi muito pra me salvar. E hoje me salvou tanto que agora eu quero salvar as Irmãs de Pau. Eu quero fazer essa coisa acontecer muito bem, muito lindo, assim. E eu tô dando o máximo de mim. A minha faculdade tá parada na metade, eu não quero nem voltar. Porque eu tô me sentindo tão feliz, tão bem, tão numa zona de conforto que eu tô agora. Tô sentindo que eu tô fazendo por prazer as coisas. Do que quando eu tava estudando pra uma prova da faculdade. Era tão maçante do que tá aqui agora. Pra mim isso aqui é tão mais gostoso. E que às vezes também era, tipo assim, corresponder a um sonho daquilo que esperavam de nós. Mas não sonhar aquilo que a gente sonha. E tudo se confunde, porque a gente acaba começando a sonhar com aquilo também. E nós percebemos que talvez não é aquilo, mas é um pouco daquilo.
É muito Tá isso, sendo assim. um processo muito fluido, assim, eu acho. E a gente tá se descobrindo cada vez mais profissional, né? Em relação às composições, em relação a pensar o conceito dos clipes Sim. e os próximos lançamentos e com quem a gente quer trabalhar em relação a feat ou não. Mas a gente tá muito aprendiz no processo, eu acho também. A gente tá catando essas estratégias do mercado, de como a gente vai chegar lá. E pra gente não vai ser igual pra maioria, porque a gente tem Total. dinheiro, a gente não é cisgênero, a gente não é branca. Eu não me via na política, né? Eu só me via do outro lado mesmo, no ativismo, né? E foi nos encontros, né, de trabalhando, conhecendo a vereadora Érica Hilton, que hoje é vereadora. Quando eu a conheci, trabalhei para ela também, fazendo assessoria dela. Hoje eu estou trabalhando na Câmara Municipal ao lado dela, somando, né, multiplicando. E é importante ressaltar que 50 anos se passaram para essa vereadora adentrar o espaço, a estar na Câmara Municipal. Então ela ecoa muitas vozes, né? Então é histórico eu também estar fazendo parte, né? E em cima da pergunta que você trouxe, eu fazia muito ativismo, né? Então automaticamente a gente também precisa entrar para poder fundir de dentro para fora. Então a minha estada dentro do mandato e fazendo política, aprendendo a fazer política, né? Porque a política nos exclui a todo momento os nossos corpos, né? E sempre tem que estar em negociação, né? E conseguir levar a minha militância, né? O meu ativismo para dentro da Câmara. Então isso é bastante importante, conseguir fazer pelas bases e pelas minorias no qual eu me incluo. Falando mais um pouco sobre a sua idade, nesses termos de retificação de nome, urbanização, como que isso complica um pouco para você ser ainda menor de idade? Então, é um pouco difícil. No meu caso, não tanto, porque eu consigo dar os meus jeitos. Mas quando se trata de uma pessoa que não tem tanta acessibilidade às coisas, não tem, como eu posso dizer, um orçamento para isso, fica bem mais difícil por conta que o SUS ele tem uma lacuna entre os 16 e os 17 anos, que eles não fazem o atendimento para essas adolescentes, esses adolescentes trans. E é muito triste, porque é como se estivessem falando, não, vocês não são trans, vocês são um bando de louco que estão com coisa na cabeça, sabe? E é muito triste, porque a maioria acaba recorrendo à hormonização clandestina, tomando um monte de hormônio que não é isso que a gente precisa, tem uma dosagem correta. E é muito triste, porque muitas acabam morrendo por overdose de hormônio. Entende? Porque vai da boca da outra que tomou aquilo. Ai, o que dá bunda? O que dá peito? E é muito triste isso. E sobre a retificação, é mais difícil ainda, porque você muitas das vezes não tem o apoio da sua família, eles não te apoiam, não te aceitam, e você precisa deles, infelizmente, para poder fazer a retificação se você não for de maior. E é chato, né? Você ir nos lugares, pedirem seu documento. Calma aí, é seu mesmo? Quem é, né? E outra, você vai nos lugares e acabam chamando o seu nome de registro, o que é extremamente constrangedor. É uma violência, querendo ou não, desconfortável demais e é muito triste. Eu gostaria que não fosse essa a realidade. Tomara que um dia isso mude, né? Que a gente não tenha mais que passar por essas coisas. É muito difícil. E é isso, assim, eu entrei nessa empresa como jovem aprendiz, lida como menino gay, e aí eu aproveitei a pandemia para falar, gente, é isso, eu me identifico sim como uma mulher travesti, uma mulher trans. E agora a gente está no processo de socializar e de informar todos os outros funcionários, né? Porque é muito difícil quando uma empresa não dá a informação para os seus funcionários. Então, eu sinto que lá dentro eu sou muito chamada para dar esse tipo de informação. Por exemplo, eu fui chamada para participar do Dia da Visibilidade Trans. Eu dei uma entrevista. Eu fui chamada para participar das histórias de inspiração no Dia das Mulheres, que é muito importante também, fazer essa socialização entre mulheres trans e mulheres cis. E contar um pouco mais sobre a minha história.
não só desmistificar muita coisa que ainda mais as pessoas mais velhas têm sobre pessoas trans e travestis, principalmente, mas de toda a comunidade. É esperado de nós que a gente fala, minha referência é Beyoncé, minha referência é Rihanna, minha referência é não sei o que lá. Mas por que não a referência seja nós mesmas? Por que não a referência não seja minha mãe, a sua mãe, a minha irmã, os nossos sobrinhos? Sabe? Por que não a Eu referência... sou fã de você, sabia? Eu também sou seu fã! Ai. Por que não seja assim, sabe? Porque a gente sempre tem que criar uma outra coisa pra validar aquilo que é nosso, sabe? A gente não tá disposta a entrar no movimento de representatividade e falar que Irmãs de Pau fala sobre todas as trajetórias de travestis transexuais. Não, eu tenho 25 anos, você tem 13? 23. 23 anos. Então, tipo assim, olha a nossa idade, é totalmente diferente. Somos amigas da Jupe, que é a primeira travesti do Brasil. Entendeu? Então, Somos a tipo 13ª, a 14ª. Entendeu? É sobre isso também. Mas eu entender que, por exemplo, a gente não é capaz de falar sobre todas as travestilidades, sobre todas as experiências de negritude, e a gente nem quer. A gente nem quer só falar sobre só isso. Eu não quero. A Lina ter entrado no BBB é um super, tipo, trunfo pra gente, porque hoje meu coração explode de alegria quando eu vejo meus pais torcendo pra Lina, assim. Sim. E não só meus pais, mas assim, grande parte das pessoas mais velhas que eu convivo sempre falam que a Lina tem lá a sua preferência, sempre tá entre as 3 preferidas. Então, então. E eu acho que a Lina foi justamente essa quebra de estigma, sabe? Da travesti barraqueira, da travesti que vai entrar lá e vai, tipo, ser arisca com todo mundo. E a Lina, ela mostra pra gente essa nossa outra qualidade, sabe? Sim. Que é... Essa diversidade também. Exato, tipo, essa outra... Vários talentos na música, na Sim. atuação. Super inteligente. Sim. E é muito significativa a participação dela, assim. É extremamente, pelo menos pra mim, enquanto mulher travesti, ver uma outra travesti sendo querida e tendo o pódio entre os 3 na final é muito gratificante, assim. O menino perfeito. Ele era perfeito. Ele era o filho perfeito. Ele era o amigo perfeito. Ele era a criança perfeita, um menino perfeito. E sempre reforçando isso do menino perfeito, cada estrofe e tudo mais. Quando chegava no final, falava tipo assim, mas o menino perfeito, talvez ele não seja tão perfeito. Porque quando tá só ele vira o que ele mais quer ser. Aí mostra ele vestido de menininha. Sério? Com as coisas da mãe, maquiada. E fala, enfim, esse é o menino perfeito. Enfim, aí muda tudo o contexto, mas é bem legal, porque aborda a transexualidade de uma forma, mas de uma forma sutil. Sim. Mas enfim, esse livro... Simplifica, Eu fiquei sabendo que esse livro, ele foi até, vamos dizer, banido, assim, por conta de retratar transexualidade para o público infantil. Eu não achei nada demais. Eu acho que muita criança ia se identificar, para ser sincera. E também até por passar por esse processo de, tipo, você ser uma criança, depois você ser um pré-adolescente, você não ter essa informação, você não entende. Mas pensa comigo, uma criança trans, ela não tem informação nenhuma de que ela pode ser aquilo que ela nasceu para ser, e ela não sabe que ela pode se tornar aquilo. Quando ela lê um livro desse, ela fala, então eu existo. Sim. Aquilo que eu mais queria ser, aquilo que eu sou, na minha essência, é possível, existe e é válido. Então imagina só, como ia ajudar muitas crianças que são trans. O intuito do livro, na real, tipo, quando a gente pensou na ideia, foi também isso, porque a gente, na periferia, você conhece muitas pessoas que guardam esses estereotipos, mas não conhece ninguém. Sim. Não conhece nenhuma mulher trans, nenhuma mulher travesti que tá em, tipo, cargos artísticos, mulheres que cantam, que estão, tipo, aí bombando, que estão no BBB, que não conhecem essas pessoas. Sim. Então, tipo assim, o livro é uma oportunidade pra, tipo assim,
Só uma dica. Tipo, olha essa outra faceta, né? Isso, e aí amplia, e aí pode falar, tipo assim, essa oportunidade, tipo, meu, vou ver se tem uma mulher trans no rap. Vou ver se tem uma mulher trans fazendo arte em exposição que eu quero ver. Sim. Sabe? Tipo, ampliar pra que elas também tenham espaço na vida dessas pessoas que não se contactaram por conta desses estereotipos, né? Uhum. Tipo, guardar aquilo de, tipo, a marginalização dessas mulheres. A minha ligação para com a escrita vem como um objeto de cura. Eu precisava colocar para fora tudo que essa sociedade como um todo fez comigo, né? Como eu digo nas minhas próprias poesias, que eu levei tiro, que eu levei facada, que eu fui torturada, que daí, ou seja, eu consegui transformar tudo que fizeram para comigo em amor, mas me cicatrizando primeiro, entende? E daí a minha escrita ela é uma escrita que cura e que me cura. Então, quando eu escrevo, eu coloco para fora, e porque cada qual também tem o seu processo de escrita, né? E daí, ou seja, eu gosto de falar do meu dia a dia, eu sou muito poética, e eu trago isso para a vida. A gente sai de casa fazendo poesia. Ao você abrir a porta, você se depara com o sol, sabe? Eu acho que é isso. E você conseguir, não tem uma normatividade igual a dissertação. Por exemplo, a poesia você é livre, você flui, você transmuta. E é outra coisa. Já a dissertação já não, tem um padrão, que você tem que ser seguido. Então, a escura para mim é uma cura e que a minha escrita consiga curar outras pessoas, né? Porque dentro de uma poesia que eu falo, eu tenho poesia do cu. Do cu sai cigarro, o afeto maior do mundo, dentro da buceta desprovida do coração, do cu sai amor, sai paixão, sai fogo. Sai tempestade, sai ódio, sai bosta, mas também sai opinião. Eu vejo a poesia como, primeiramente, vomitar, né? Eu vomito coisas que, às vezes, eu não tô tendo coragem de falar com as pessoas. E é uma forma de comunicação, né? Ela escreve uma coisa que eu leio, eu falo, gente, eu também penso isso. Eu escrevo uma coisa que ela também deve sentir isso. E a gente vê várias outras, as fãzinhas travestis, né? Falando, nossa, eu adorei isso, eu amo isso. A gente cantando no show e vendo as manas gritando a música junto. Você vê que elas decorou aquela letra porque fez um sentido pra ela, assim. Total. Acho que é uma forma de comunicação incrível, assim. E acaba fazendo a gente não se sentir sozinha no mundo, sentindo essas coisas que a gente sente. E compartilhando e jogando pra todo mundo também, assim, não só pras travestis, mas pra todo mundo que eu tô sentindo isso, assim. Olha, eu tô sentindo isso. Total. E acaba, sei lá, gerando um movimento isso, né? Como eu me sentia uma pessoa... Por mais que eu tinha os meus irmãos, que aqui em casa a gente é muita gente, quando você é uma pessoa trans, uma pessoa travesti, uma mulher travesti, você é muito sozinha. Porque as pessoas cis aliadas, elas te entendem até certo ponto. Sim. Depois de um certo ponto, eles acabam não entendendo. E aí eles não conseguem te dar o suporte que você precisa naquele momento, sabe? Então, a minha única companhia sempre foi os meus pensamentos. Contanto que na adolescência eu tenho um diarinho que eu fiz. E lá eu compartilhava minhas decepções amorosas, meus projetos para o futuro, contanto que até posso mostrar para vocês. Que eu escrevia assim, de tipo, nos momentos que eu mais me sentia sozinha e aflita, nesse processo de tipo, confusão do que eu sou, o que eu não sou. Então, nesse processo de construção foi o que me salvava muitas vezes, sabe? O que me aliviava, porque eu, quanto uma pessoa fechada, porque eu precisei ser uma pessoa fechada, com o livro que eu tinha, o caderninho que eu tinha, eu conseguia me soltar, entendeu? Ser verdadeira comigo, literalmente. Fez bastante parte da minha adolescência no começo, mais para pré-adolescência, quando eu estava ali no fundamental. Eu tinha uma professora maravilhosa de leitura, adorava ela. Um beijo para Leide, se um dia você assistir. E ela me ensinou muito isso, de que a leitura ela é uma forma de se expressar,
ela é uma forma de você se entender como ser humano em geral. Também fiz teatro, que também ajudou. Uma coisa puxa a outra, vai trazendo e vai trazendo conhecimento. Então, eu lia bastante, só não tinha o ato de escrever, mas quando você lê, automaticamente você já tem uma criatividade para escrever, porque a informação chega e você tem essa possibilidade de expô-la, de mostrá-la. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Espatifou-se em milhões de pedaços, muito difícil de se juntar. Cada um desses pedaços continha algo de especial. O mais importante era o meu coração, ferido, machucado, triste com dor. Mas na vida podemos colar e restituir, pedaço por pedaço, fazer um vaso novo e recomeçar tudo outra vez. O que você espera para o futuro da mulher trans no Brasil? Eu espero que cada vez mais a gente tenha visibilidade, que as pessoas consigam entender o que é trans, o que é ser uma mulher trans, o que é ser um homem trans, o que é ser trans no geral. Porque as pessoas não sabem nem o que é ser cis. Quando as pessoas me perguntam, mas você é mulher ou você é mulher trans? Eu falo, eu sou trans, mas você sabe o que é cis? Nem sabem, elas próprias não sabem o que é cis. E a grande maioria é cis. E o que é ser cis? Você aí pode estar se perguntando, nossa, eu também não sei o que é cis. Cis é de permanecer. Você que nasceu e não teve essa coisa de se identificar com algo diferente, você é cis, entende? Então, é isso, sabe? Eu espero que mude, que a gente possa ter uma expectativa maior do que 35 anos, que, enfim, mude, que a gente consiga ser vista como pessoa, como um ser que deve ser respeitado, amado, entende? E é isso que eu espero.